Royalties do petróleo é um ponto também que a gente analisa nas contas de governo, e que no Rio é interessante porque é o estado que mais recebe royalties do petróleo, né? Acho que agora em abril que vai ter uma decisão, o Supremo vai se manifestar sobre... Estava marcado para novembro do ano passado, depois adiou, né? Vai estar agendado para abril a questão da repartição, né? Se é constitucional ou não a lei da repartição. Mas, enfim, o Rio de Janeiro recebe um considerável recurso dessa natureza, e nós temos a Lei 7.990, que rege a matéria, uma das leis que regem a aplicação de recursos dos royalties do petróleo. Ele não é um recurso vinculado, não é vinculado, mas ela tem restrição de uso, ela não pode ser aplicada em tudo. A lei veda a aplicação de recursos de royalties do petróleo no pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal, é vedado. Você não pode pagar dívida e nem pessoal, tá? Despesa com pessoal, com recursos dos royalties do petróleo. E a própria lei, depois, ela traz umas exceções àquela vedação. Ela diz que as vedações não se aplicam. Primeiro, não pode pegar dívida, né? Mas ela não se aplica ao pagamento de dívida com a União. Com a União e com as suas entidades. Então, com a União pode, só não pode com outras dívidas. E também não se aplica ao custeio com a manutenção do ensino, inclusive, especialmente na educação básica pública, relativo ao pagamento de salário dos professores, dos profissionais do magistério. Tá? Então, a lei, apesar de vedar o pagamento de pessoal do quadro permanente, ela permite o pagamento da remuneração do pessoal do magistério. Tá? Uma introdução nova na lei, foi de 2013, a lei 12.858, a lei do pré-sal, que a gente chama, de 2013, ela inseriu esse inciso, esse dispositivo, permitindo o pagamento de professores, pessoal do magistério com recursos dos royalties do petróleo. Ela fala aqui, especialmente na educação básica pública, em tempo integral. Então, você pode pagar especialmente, só que especialmente a gente entende que não é exclusivamente, né? Ela é especialmente nessa. Então, você pode pagar também parcial. Tá? Agora, a questão do tempo integral é que o Plano Nacional de Educação, ela estabeleceu uma meta para que os municípios estabelecessem, até 2024, que a educação fosse de forma integral. Então, a partir dessa data, né, todos deverão ter um ensino de tempo integral e aí aplicar especialmente, tá, não exclusivamente, especialmente nessa modalidade. E o residual pode aplicar em outra modalidade de ensino, em tempo parcial, por exemplo. Bom, e aí nós fizemos aqui um quadro visual para a gente verificar as exceções. Então, a vedação não pode pagar pessoal do quadro permanente. Então, poderia pagar o pessoal do quadro não permanente, não é isso? O pessoal do prazo determinado, que não é permanente, os terceirizados, contribuição também, o RPPS, e o INSS e o FGTS, contribuição para a Previdência. Aqui eu coloquei em vermelho, porque isso está mudando, tá? Tem uma consulta recente do tribunal que mudou esse entendimento, mas, por hora, a gente pode pagar essas parcelas aqui. Na próxima tela eu explico melhor, no próximo slide. Vedado também pagamento de dívida. O que está fora, pagamento de dívida com a União e suas entidades. Então, eu posso pagar dívida da Secretaria do Tesouro Nacional, do Governo Federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, dívida com BNDES, não é isso? Fundo de Garantia, e outras entidades da União. Então, se é vedado o pagamento de dívida, no entanto, não se enquadra nessa vedação as dívidas com a União e suas entidades. E também o pagamento da área de ensino, incluindo aí o salário dos professores. Tá bom? Então, essas são as exceções àquela vedação. Pois não? Filantropia, hospital, você fala que utilizar recursos dos royalties, petróleo, para filantropia. Não, aí não existe. É para pagar pessoal lá do hospital? Ou é para custeio? Para custeio? Não, aí não tem problema. Tá? Não tem nenhuma, não existe vedação. Tá? Aí você faz uma subvenção, não é isso? Para um hospital utilizando recursos dos royalties do petróleo.
Tá? Aí não tem problema, é na área da saúde, né? Não tem nenhuma vedação. Tá? Um outro entendimento atual do tribunal, que é importante, que aquelas vedações que você não pode pagar pessoal e nem dívida, ela se aplica somente para algumas parcelas dos royalties. O royalties de petróleo pela produção, aquele até os 5%, o repasse que vem do Estado e o Fundo Especial do Petróleo. Essas vedações, hoje, tá, gente, antes da consulta, elas não se aplicam ao excedente da produção e nem à participação especial. São umas consultas antigas, de 2006, 2008, que traziam esse entendimento. Tá? Então, aquela vedação de não pagar pessoal é só com a parcela principal dos royalties pela produção, o que vem do Estado e o que é distribuído no Fundo Especial do Petróleo. O que for de participação especial e excedente da produção, em princípio, tá, poderia se pagar com recurso dos royalties do petróleo. No entanto, foi feita uma consulta no tribunal, foi tombada sob o número 214-567-318, tá, uma consulta onde foi questionada quais parcelas, né, como poderia ser executado as despesas custeadas com recursos dos royalties e quais eram as vedações. Ela já foi decidida pelo plenário, ela tem no portal nosso tribunal, tem lá, você pode consultar, né, as decisões da jurisprudência, das consultas do tribunal, é a consulta número 63, tá, esse processo aqui, e lá está dizendo o seguinte, que aquela vedação, ela se aplica não mais só a essa parcela de royalties, mas a toda e qualquer parcela. Toda e qualquer parcela de royalties ela se aplica à vedação de não poder gastar com pessoal e nem participação e nem dívida. Tá? Aí entraria também royalties pela produção, excedente pela produção e participação especial. Tá bom? Então, todas as parcelas seriam consideradas vedadas. E também, essa decisão, ela diz que você não pode mais pagar as contribuições patronais do INSS e RPPS com recursos dos royalties do petróleo. Somente o salário do pessoal temporário e as contribuições do pessoal temporário. Do pessoal efetivo, você não pode mais contribuir com recurso dos royalties do petróleo. Só pessoal temporário ou terceirizado, desde que não substitua mão de obra de servidor efetivo. Tá? Houve uma restrição maior em relação à utilização dos recursos dos royalties do petróleo. No entanto, essa modificação, essa mudança de entendimento, ela só vai ser aplicada a partir da competência 2021. Tá? O tribunal entendeu por bem como os orçamentos já tinham sido elaborados, fechados, alguns de execução, estabelecer um prazo para se aplicar essa nova metodologia. Da mesma forma que foi feito lá na educação, na saúde, que foi dado um prazo, foi dado também um prazo para essa mudança em relação à aplicação de recursos dos royalties. A partir da competência 2021, tá, na prestação de contas que vocês mandam no ano seguinte, em 2022. Ok? Então, a gente, por hora, mantém aquele entendimento, tá, mas a partir do exercício 21, muda-se a interpretação do tribunal em relação às vedações da 7790, que se aplica a toda e qualquer parcela de royalties do petróleo. Bom, a gente sabe também que você pode utilizar recursos dos royalties para capitalizar a previdência, mas isso aqui é para déficit atuarial, para capitalização, tá? Não é para usar de imediato, que ela fala para capitalizar a previdência. E temos a lei nova também, a 12.858, que promoveu aquela alteração do professor. Ela disse também que dos recursos recebidos referente ao pré-sal, tem que se aplicar 75% daquele montante na educação e 25% na saúde, os recursos do pré-sal. Os municípios já receberam essa parcela desses recursos do pré-sal. A primeira parcela caiu na conta lá de vocês no dia 27 de novembro de 2018. Alguns municípios nem sabiam que teve esse crédito na conta, né? Mas foi creditado nessa data, 27 de novembro de 2018, e no dia 9 também continuou ocorrendo alguns depósitos dessa parcela. E esse recurso tem que ser aplicado
uma parte na educação e uma parte na saúde. 75% na educação e 25% desse montante na saúde. O tribunal determinou que, porque essa fonte esse recurso que foi depositado na conta, hoje ainda a STN, né, quem codifica a classificação de receita, ainda não tem um código de receita próprio para ele, e nem fonte de recurso. Mas o tribunal determinou nas contas do ano passado que o município providenciasse o registro apartado desses valores. Está atribuindo um código de receita específico para ele e também uma fonte de recurso específica, para que fosse feito o acompanhamento da aplicação do recurso, tá? Para que parcela fosse aplicada na educação e outra parcela na saúde.